dia a todos os irmãos e irmãs que se reúnem conosco, mesmo que virtualmente, para orarmos nesta manhã de domingo. Hoje nós vamos fazer o rito da bênção da saúde e nós convidamos a todas as famílias que nos assistem que coloquem o nome daqueles seus entes queridos, seus amigos, todas aquelas pessoas que necessitam neste momento receber a bênção da saúde. Aquelas pessoas que possuem o livro de oração em suas casas poderão abri-lo na página 623. Nós nos reunimos em nome da Santíssima Trindade. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Página 624. Reunimo-nos em oração na presença de Deus, que criou o universo e tudo o que nele há, e que sustenta a vida e redime a humanidade. Viemos aqui pedir a cura de nossos corpos, mentes e almas, a fim de que possamos descobrir a plenitude do poder e do amor de Deus, sentir suas bênçãos gloriosas e brilhar ao mundo como cidadãos e cidadãs do Reino. O Senhor seja com vocês, seja também contigo. Oremos. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença. Continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem as nossas orações são desejadas e colocadas os nomes neste momento. Nós te pedimos, Senhor, também por todas as pessoas que neste momento, aqueles que nos assistem também colocam diante de ti em oração. Alegre cura todas que sofrem com enfermidade física, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência, e assiste com tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo é que te pedimos. Amém. A primeira leitura para o domingo de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 50, dos versículos 15 a 21. Vendo que seu pai estava morto, disseram entre si os irmãos de José: E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Por isso mandaram dizer a José: Antes de morrer, teu pai expressou esta vontade. Assim falareis a José: Perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras perdoar o crime dos servos de Deus de teu pai. E José chorou, ouvindo estas palavras que lhe dirigiam. Vieram os seus próprios irmãos e lançaram-se a seus pés. Disseram: Eis-nos aqui como teus escravos. Mas José lhes disse: Não tenhais medo algum. Acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhais intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Agora não temais, eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. Ele os consolou e lhes falou afetuosamente. A palavra do Senhor, demos graças a Deus. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou:
Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dê-me um prazo, e eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com você o meu Pai, que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Estas são palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Estimados amigos e amigas, irmãos e irmãs, na fé em Jesus Cristo, que a graça de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e com cada uma de vocês. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, conta-nos uma antiga lenda que existia uma cidade onde a palavra perdão nunca existiu. As pessoas eram, portanto, donos da verdade, arrogantes e sofriam de uma terrível moléstia que é o complexo de superioridade. A convivência era bastante complicada porque todos se consideravam perfeitos e com isso não enxergavam, nem admitiam os seus defeitos, seus erros e seus equívocos. Nessa cidade reinava a vaidade, a competição da inimizade, por mais que elas andassem disfarçadas por detrás do sorriso e das manifestações de afeto. Um dia, uma mulher vindo de outra cidade foi morar lá. Todas as tardes ia até a padaria e na volta sempre passava por uma praça onde um grupo de rapazes jogava bola. Seu trajeto seria bem menor se ela cruzasse a praça, mas para não atrapalhar o jogo deles, ela fazia o seu caminho contornando a praça. Claro que nenhum desses que estavam jogando bola, percebeu e reparou ou deu valor à gentileza
desta mulher. Naquela cidade, muito poucos entendiam deste assunto. Certo dia, aquela mulher cheia de preocupações, com a cabeça bastante perturbada, e na volta da padaria, não se deu conta do caminho que tomou e atravessou a praça no exato momento em que um dos rapazes ia fazer um gol. O jogo parou. Todos se olharam e o tal jovem, muito bravo, perguntou a ela: "A senhora não está vendo o que fez? Que falta de atenção, até mesmo de consideração! Custava dar a volta na praça?" E ela então respondeu: "Há cerca de 6 meses que todos os dias eu dou a volta na praça para não atrapalhar o jogo de vocês. Hoje, no entanto, eu confesso que me distraí. Eu estava muito envolvida com os meus pensamentos. Peço a todos vocês perdão por isto." Ninguém entendeu o que ela quis dizer e um dos meninos então perguntou: "Perdão? O que é perdão? Nunca ouvimos essa palavra." Perdão é um ato de humildade, embora alguns julguem ser um ato de humilhação. Os meninos foram para suas casas muito pensativos e contaram a seus pais sobre o perdão. Amados e amadas, errar, cometer injustiças, tomar atitudes precipitadas que podem prejudicar e magoar terceiros, são coisas às quais todo ser humano, eu e você, estamos sujeitos. Reconhecer os erros, olhar, fazer a autoavaliação de nossos pecados. No entanto, são poucas as pessoas que fazem isso. Nem todos são capazes de reconhecer quão e quantas vezes nós erramos e falhamos. Para isso, é necessário uma enorme dose de humildade, um coração sensato e um espírito elevado. Só os grandes sabem pedir perdão. Dizem que aquela cidade anda muito diferente, mais alegre. As pessoas se tornaram mais amigas uma das outras. Há menos rivalidades. E assim, todos aprenderam a importância de pedir perdão. Não só pedir, como também aceitar o perdão. Estimados irmãos, estimadas irmãs, no evangelho que nós ouvimos neste domingo, Jesus é perguntado: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7? De fato, queridos amigos e irmãos, como este texto nos ajudou, como essa história nos ajudou a pensar sobre o perdão, ainda hoje há muitas cidades e muitos corações, muitas vidas, conforme este texto, muitos jogadores de futebol que ainda não reconhecem ou sabem a importância do perdão. No Evangelho, Jesus quer dizer: perdoem sempre, sempre, sempre e sempre, em todos os momentos. Quando alguém pede perdão a nós, nós não temos outra saída. É ordem de Jesus Cristo, é pedido de Cristo: perdoem. Afinal, as pessoas que vivem
trancadas nos pecados e não se confessam uns aos outros e nem a Deus, de fato não são pessoas felizes. Conforme essa história, também aquelas pessoas naquela cidade até andavam com um sorriso no rosto, mas não era um sorriso verdadeiro, era um sorriso fingido, era um sorriso hipócrita, era um sorriso estampado forçadamente. Uma coisa nós precisamos reconhecer, que lidar com o ser humano e como ser humanos é uma missão muito difícil. Cada um muitas vezes tem o seu jeito de pensar, tem o seu jeito de ver e de entender as coisas. O importante é dialogar, conversar e assim chegar a uma conclusão. Mas muitas vezes somos dominados realmente pela raiva, pelo ódio. E então fazemos coisas que não agradam a Deus e que magoam nosso irmão e nossa irmã. Até mesmo na vivência comunitária, na paróquia, nas comunidades. Muitas vezes achamos que tudo tem que ser do meu jeito. E nos esquecemos que na comunidade não existe o meu jeito, e sim o nosso jeito. O jeito comunidade, onde vivemos com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, profissionais diferentes, onde temos todos os tipos de pessoas, com suas qualidades, mas também com as suas limitações. É tão importante e tão bonito, amados irmãos e irmãs, também na própria celebração. Quando iniciamos a celebração e nos colocamos de joelhos para a confissão de pecados. O reformador protestante Martinho Lutero dizia que no início do culto, no início da celebração, quando nós confessamos os nossos pecados, seria como se nós andássemos durante a semana toda no meio de um lamaçal e chegamos no domingo à casa de Deus e confessando os nossos pecados, seria como se nós estivéssemos lavando os nossos pés e tirando a sujeira que há em nós. O apóstolo Tiago também lembra em uma de suas cartas que todos nós somos pecadores. Todos nós. Não há ninguém que possa dizer eu não tenho pecado. E se alguém diz que não tem pecado, já está pecando. Por isto, vamos buscar ser mais humildes. Saber ouvir a ideia do outro, por mais que às vezes o outro não concorde com o nosso jeito de pensar. Mas não tornemos esta forma de pensamento como o intuito de alimentar os pecados na nossa vida. Através do amor verdadeiro de Deus, por mim e por você, por sua igreja. Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos perdoar. Na cruz está o maior exemplo de amor e perdão que a humanidade já viu na face da terra. Na cruz, mãos e pés foram perfurados, da forma mais terrível e cruel que havia, para que o sangue derramado naquela cruz purificasse os meus e os teus pecados. Por isso, este sangue de Cristo que nos purifica, que nos liberta, quer nos trazer uma nova chance de vida. Quer ser feliz? Perdoe. Aceite quando uma outra pessoa vier até você para também pedir perdão. Aceite o perdão das outras pessoas. Nós carregamos em nossas costas tantos pesos desnecessários, especialmente por causa de tanta arrogância que às vezes há em nós. Porque às vezes não conseguimos a humildade, porque somos vaidosos e orgulhosos. Às vezes não queremos nos colocar no sentido de humildade para aceitar o perdão e oferecer o perdão. Deus em Cristo pede, perdoe sempre.
sempre. Façam que as pessoas de fato sejam felizes. Seja você, seja eu, que nós sejamos felizes. Queridos e queridas, que possamos sempre pedir ao bom Deus perdão pelos nossos pecados, como nós sempre oramos no Pai Nosso, pedindo perdão pelas pessoas que nos ofenderam, pelas pessoas que nos magoaram. E às vezes, como aquela mulher que naquele dia estava tão distraída, com a cabeça perturbada, ela não conseguiu pensar e simplesmente atravessou aquele jogo naquela praça. O que muitas vezes nos torna preocupados, o que faz com que muitas vezes a nossa cabeça esteja perturbada. E aí, nós às vezes acabamos fazendo o que não deveríamos. Mas como eu já disse, eu torno a repetir, Deus não quer que nós vivamos no pecado, mas que nós ofertemos o perdão e também que nós aceitemos o perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, você já pensou e já se autoavaliou quem você pode perdoar hoje? Com quem você pode se reconciliar hoje? Seja com a tua comunidade de fé, talvez a tua paróquia, seja com a tua igreja. Com quem e em quem eu posso buscar o perdão e a reconciliação? Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer esta avaliação, vamos refletir, porque é pedido de Cristo que nós perdoemos sempre, uns aos outros. Vamos deixar a maldade, a vaidade, o orgulho, vamos deixar o egocentrismo de lado e vamos buscar a cada dia seguir os princípios, os ensinamentos e o amor de Jesus Cristo. Afinal, com o pecado não dá para ser feliz. Com famílias em conflitos muitas vezes, como é difícil ter um encontro porque não sabem perdoar. Eu trago aqui para finalizar esta mensagem uma história a qual comoveu todos nós da área da saúde, quando certa vez dois irmãos, um inclusive era pastor de uma igreja evangélica, eles viviam a vida inteira brigados. Não tinha conversa entre os dois. E não era só problemas verbais, não era só conflito verbal, havia também a questão da agressividade física. E o pior de tudo também, quando um prejudicava a vida do outro. Ele chegava no sítio, o pastor chegava no sítio do irmão dele e às vezes cortava a mangueira que dava acesso, que dava água para a sua casa. Eram comportamentos de maldades durante aproximadamente 50, 60 anos. Certo dia, o pastor ficou doente e teve que ser internado no hospital. Ele começou com dores na bexiga, depois foi se espalhando pelo corpo todo. E aquele pastor recebeu, após fazer diversos exames, a notícia que estava com câncer. Ele estava com câncer. O irmão dele nunca o procurou para buscar perdoar, para buscar perdão, ofertar o perdão, reconhecer que viviam a vida inteira brigados. E esse pastor ia e voltava do hospital. Era uma pessoa, talvez esta palavra seja um pouco dura, mas é real. Literalmente ele não conseguia morrer. Parecia que havia alguma coisa que faltava. Em uma da sua última internação, literalmente, o irmão desse pastor também ficou doente e teve que ser internado. Um estava num quarto e outro logo no quarto vizinho.
Eis aí 2 irmãos, brigados, um no leito da morte, literalmente em estado terminal, e o outro também internado devido a uma comorbidade. Certa manhã, o pastor, deitado na sua cama, levantou e ele ficou sabendo através de outras pessoas que o irmão dele também estava internado. Sentou-se na cama e disse: hoje eu farei o que eu deveria ter feito a vida toda. Pediu ajuda ao seu filho para se levantar. Ele estava todo emagrecido, descorado, pálido. Pegou na mão do filho, no outro lado a bengala, e foi até o quarto do irmão dele. Pediu licença educadamente. O irmão dele arregalou os olhos. Você no meu quarto? O que você quer aqui? Eu quero paz, respondeu o pastor. Ele sentou-se no lado, puxou uma cadeira, sentou-se no lado da cama do seu irmão e em questão de mais ou menos 1 hora os dois reavaliaram toda a vida deles. Obviamente os assuntos eram apenas discussões, problemas, brigas, conflitos. E naquele momento o pastor disse: eu quero paz. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz de errado. Por ter vivido quase toda a minha vida da pior maneira possível, pregando no púlpito sobre o amor, sobre o perdão, mas eu não tive forças para fazer isso. Eu estou quase morrendo, mas eu não quero morrer sem pedir perdão a você. O irmão do pastor olhou meio desconfiado, ficou calado uns 5 minutinhos, o pastor chorava. Então ele disse: se é isso que tu queres, é isso que eu tenho que te dar. Eu te perdoo também por tudo de errado que eu fiz. No dia que você cortou a mangueira, né, e eu fiquei o dia todo sem água, né, e os dois se abraçaram, choraram, e a partir daquele momento houve o perdão. Talvez foi muito difícil para ambos ter este momento de perdão, de reconhecimento, de avaliação dos erros, de avaliação dos pecados, das maldades. Porém, este momento chegou num dos piores locais que se pode imaginar, que é um hospital, onde há todo tipo de dor e sofrimento, onde ninguém gosta de estar. Queridos e queridas, 2 dias depois, o pastor faleceu. Provavelmente com o coração limpo. O outro irmão viveu mais uns 2, 3 anos, faleceu recentemente. Queridos e queridas, não esperemos nós chegarmos a este momento, ao momento mais duro, que é o momento em que nós nos encontramos adoecidos, enfermos em um leito do hospital, para buscar e para ofertar o perdão. Não sejamos assim, de maneira nenhuma. Que naquele momento tenhamos ao nosso lado todas as pessoas que nós amamos de verdade. Se nós sabermos viver bem uns com os outros, enquanto nós estamos bem, com saúde, nos últimos momentos da nossa vida, também estas pessoas estarão ao nosso lado. Que Deus abençoe assim a cada um de nós, que Ele nos perdoe, que Ele nos ajude a sermos humildes, a levantarmos da nossa cama, a caminharmos, mesmo que doa, que seja difícil, que nós sempre possamos dar o exemplo. Às vezes nós tentamos achar quem é o culpado, foi ele, é esse. Não, o exemplo deve partir de nós que dizemos que somos cristãos. Perdoemos sempre, seja o que for.
seja o que for, Cristo pede isso de nós. Perdoem, porque somente perdoados podemos ser verdadeiramente felizes, podemos ser verdadeiramente irmãos e irmãs uns dos outros, e que não vivamos a hipocrisia de chamar o fulano ou o ciclano de irmão e irmã, sem podermos verdadeiramente expressar isso do coração, de um amor fraterno. Que Deus nos ajude, que Deus nos acompanhe e que através do amor de Cristo na cruz, que derramou o seu sangue para nos perdoar e purificar, possamos viver felizes, unidos com a nossa comunidade, com a nossa paróquia, com a nossa igreja, mesmo que muitas vezes não concordemos com algumas situações. Deus nos ajude e que Ele nos fortaleça através da sua graça e do seu amor misericordioso, hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após ouvirmos a mensagem que traz as leituras bíblicas para este dia, a reflexão da Palavra de Deus, nós somos convidados e convidadas a afirmar a nossa fé, que está na página 628 do nosso livro de oração comum. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és o Deus conosco, o Senhor e doador da vida, aquele que sustenta todas as pessoas, aquele que dá o fôlego da vida e o espírito, aquele que cura o corpo e a mente, o Criador de todas as coisas. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, onde quer que vocês estejam, estendam as suas mãos para sentir esse encontro com Jesus. Sintam pela fé o toque do Espírito Santo. Assim como nós confiamos nas orações que chegam a todos e a todos aqueles e aquelas que necessitam, nós também cremos que a bênção da saúde pode chegar até aqueles e aquelas que necessitam das bênçãos de Deus para curar as suas enfermidades, sejam elas no corpo, no espírito ou na mente. Oremos. Meu irmão e minha irmã, impomos as mãos sobre todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, impetrando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para que te livre de todo mal e de toda enfermidade física, mental ou espiritual, para que recebas a bênção de Deus e recuperes a bênção da saúde, por Jesus Cristo, nosso irmão, libertador. Amém. Quero
nós convidamos a todos e todas para fazermos juntos e juntas a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz, a harmonia e a bênção de Deus onipotente. Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e com todos os que estamos intercedendo, e conosco habite hoje e eternamente. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos despedimos nesta manhã e convidamos sempre para que nossos irmãos e irmãs nos acompanhem neste tempo de pandemia através do nosso Facebook, através das orações que são colocadas no YouTube. E nós pedimos sempre, que todos aqueles e aquelas que necessitam neste momento de uma atenção especial, uma visita, nem que seja de longe, com todos os cuidados, liguem para a reverenda, ou entrem em contato com algum membro da comunidade, que nós vamos até a sua casa, certo? E nos encontramos então no próximo domingo, às 9 da manhã. Um bom domingo a todos, uma boa semana. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças he de dar.